Bazar Rolândia, a maior e melhor loja de brinquedos da cidade. Ótimos preços e a maior variedade de brinquedos você só encontra aqui. Bazar Rolândia, Avenida Interventor Manuel Ribas, 1325. Olá Rolândia, olá região norte do Paraná. Boa noite, hoje dia 18 de fevereiro, 20 horas e 5 minutos, estamos no ar com o programa do Renato Sartori nessa segunda-feira, depois do final do horário de verão. Algumas pessoas estão comemorando, outras gostam do horário de verão, enfim, não dá para agradar todo mundo. Eu particularmente não gosto muito do horário de verão, eu acho que a gente, a partir de agora, parece que a gente até descansa um pouquinho mais, né? Bom, se na semana passada foi corrido as coisas, essa semana também começou puxada em Rolândia. Afinal de contas, tivemos de volta no cargo de prefeito Luiz Franciscone Neto. Pois é, gente. Infelizmente, o prefeito que com uma série de acusações, sendo investigado pelo GAECO, uma série de ações contra ele, a Câmara de Vereadores teve a oportunidade de tirar o seu mandato para que Rolândia respirasse um pouco, pelo menos nos últimos 2 anos, com uma estabilidade administrativa e política. A Câmara assim não o fez e a Justiça, eu acredito até de uma maneira natural, os advogados obviamente usaram todos esses meios e um desembargador acabou acatando então o pedido da defesa do Franciscone e ele retomou ao cargo na sexta-feira. Inclusive quero pedir imagem dos meninos. Na sexta-feira mesmo ele chegou ali na prefeitura, foi recebido pelo então prefeito interino Roberto Negrão, aonde conversaram. Aliás, os dois foram companheiros de chapa, né? O Franciscone, candidato a prefeito, Roberto Negrão, vice. Aliás, as próprias administrações parece que se fundiram, né? Não sabia qual começava um e onde terminava a outra. E hoje, na parte da tarde, o Franciscone, então, esteve ali já recebendo órgãos de imprensa ali no seu gabinete, no finalzinho da tarde, onde ele reassumiu o posto de prefeito. Olha, para a nossa cidade é aquela dificuldade, né? Porque como é que vai ser daqui para frente, né? Um prefeito tem que se relacionar com a Câmara de Vereadores. Como ficará essa relação? Câmara de Vereadores, administração Luiz Franciscone. E Luiz Franciscone, Câmara de Vereadores. Vereadores que se achavam os donos da prefeitura, parece que agora não vão ter mais o espaço. Como é que vai ser tudo isso? Credibilidade da cidade. Quem que vai imaginar que vai fechar alguma coisa com o Franciscone chegando lá, sendo que daqui a pouco vem uma liminar e tira ele de novo do cargo e depois volta de repente o prefeito interino. Até onde nós vamos chegar em Rolândia nessa situação? Então vai se arrastar todo esse processo, infelizmente, e o prefeito, né, que usou tornozeleira por alguns meses, que andou sumido alguns dias para não ser notificado, né? Assim que a Justiça determinou que ele ia voltar para o prefeito, ele apareceu rapidinho, bem diferente de algumas semanas atrás, quando a Câmara queria intimá-lo e ele não aparecia de forma nenhuma. O que a gente deseja é que Rolândia, de uma forma ou de outra, continue tocando a sua vida. Nós, cidadãos rolandenses, passando por toda essa dificuldade, buraco para tudo quanto é lado, falta de emprego, o meio ambiente sofrendo, processo de todos quanto é forma. A Câmara de Vereadores voltou ao seu trabalho de plenário também hoje. Uma série de coisas que nós vamos enfrentar daqui para frente. O que vamos esperar de Rolândia? Que Deus nos salve, né? Porque a situação em Rolândia não é fácil. Hoje eu trouxe no nosso programa a Cristina Pieretti, ela que participa de vários conselhos aqui em Rolândia, inclusive do Conselho de Meio Ambiente aqui do município, também é autora de várias denúncias, ela que costuma sempre zelar muito pelas contas públicas, e a Cristina está aqui comigo e vai analisar também um pouco a volta do Franciscone e também uma denúncia que ela fez e que repercutiu muito na semana passada em relação à Sanepar, que está furando alguns poços aqui em Rolândia, uma coisa bem séria. A Cristina também vai explicar sobre isso. Cristina, boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, ouvintes, telespectadores. E vamos conversar e colocar os pingos nos is. Vamos, sem dúvida nenhuma. Cristina, a volta do Franciscone
uma sensação de impunidade ele voltar no cargo? Para a população em geral, é uma sensação de impunidade, né? A gente fica um pouco revoltada porque hoje eu até conversei com uma pessoa sobre uma ponte. Então, só para a população entender mais ou menos, o Conselho do Meio Ambiente tinha pedido para fazer a ponte do Engazinho e a turma do Franciscone tinha nos apresentado um orçamento de R$40 mil. Enquanto o Franciscone foi lá tirar as férias dele, ficou lá com a tornozeleira, nós fizemos a ponte por 10 mil. A mesma ponte, com a mesma estrutura por um quarto do recurso. Um quarto do recurso. Então, além da sensação de impunidade, claro que a gente tinha conhecimento de que ele poderia voltar para a prefeitura, a credibilidade da prefeitura, o Renato, como é que um deputado ou um senador ou uma pessoa que queira trazer um recurso ou abrir uma empresa na nossa cidade vai confiar numa gestão que sofre tão graves denúncias? Essa é a grande dificuldade que eu falei. Até, por exemplo, o empresário, ele chega em Rolândia querendo investir. O que ele acertar com o prefeito agora, quem disse que está valendo daqui 5 minutos? Exatamente. Pode chegar um oficial de justiça e dizer, olha, o prefeito foi afastado do cargo, vai voltar o outro. Quer dizer, tudo isso afasta os investimentos, afasta as pessoas que querem ajudar a Rolândia. Eu vejo até a própria situação do próprio deputado aqui de Rolândia, podemos dizer, do Cobra. Como é que fica a situação dele em tudo isso daí? Como é que ele vai apresentar Rolândia para empresários, para recursos, para as pessoas das secretarias, e ele pode falar que é um prefeito e chega lá não é mais aquele. Ou o prefeito pediu uma coisa, mas trocou de prefeito e não é mais aquilo que eles querem. Nós estamos passando isso exatamente na data de hoje, que a gente precisava colocar uma tubulação no aterro sanitário, e até sexta-feira era um orçamento e a gente precisava da tubulação para terminar a nossa célula do aterro sanitário. Hoje, a gente já recebeu a resposta que não sabe se vai ser mais desse jeito. Então, toda a cidade sofre. Até Quer dizer, para tudo de novo por causa da troca de prefeito. Até uma licitação de medicamento. A pessoa ali que precisa de medicamento, se o prefeito não estiver acordado com aquela licitação, ele manda cancelar a licitação do medicamento e uma licitação demora no mínimo 4 meses para acontecer. Sim. Ô Cristina, o prefeito voltando, será que os 2 hospitais estão prometidos? Será que agora sai? Renato, o hospital, o João de Freitas, se sair, tem que sair em outro lugar. Naquele lugar que está, não tem como. Você internaria sua filha do lado de uma caixa de esgoto? Você deixaria ela lá internada do lado de uma caixa de esgoto com fungo, bactéria e germe, correndo o risco de pegar uma infecção hospitalar? Você deixaria sua filha lá? Olha, de forma nenhuma pessoa no sã consciência... primeiro nem daria o terreno no local daquele, né? Pois é. Aliás, tem alguma coisa meio nebulosa na compra desse terreno pela prefeitura. Ninguém tira isso da minha cabeça. É uma caixa coisa ali que... Porque quem que consegue vender, gente, um terreno, né, ao lado de uma estação de tratamento de esgoto da Sanepar? Ninguém. Mas a prefeitura foi lá e comprou para construir um hospital. Terreno de 40 mil metros quadrados, que praticamente era perto do centro da cidade, e que, se você for pensando a história desse terreno, o porquê que um terreno que é tão bom aos olhos da prefeitura nunca foi construído ao longo de 30 anos? Porque tinha uma estação de esgoto grudada. Eu visitei a estação de esgoto, fui a primeira pessoa aqui em Rolândia que visitou a estação de esgoto logo que a prefeitura adquiriu o terreno, e a caixa onde recebe todo o esgoto de Rolândia é na divisa do terreno, do fundo do terreno, com a estação da Sanepar. Na campanha eleitoral de 2016, eu era então candidato a prefeito, e eu estive com a minha equipe para fazer uma filmagem mostrando, na época já, que o prefeito anunciou que seria naquele local. Quer dizer, antes até de comprar, eles já diziam que era aquele local, não teve outro negócio, era ali, entendeu? Eu mostrei no programa eleitoral que, olha, gente, é impossível construir um hospital aqui, a coisa não vai funcionar, e mesmo se tirarem o tratamento de esgoto, é coisa de muitos anos para alguma entidade ou órgão que fiscaliza a questão de saúde liberar para construção. Então, a gente sabia que era um negócio
era o conto do vigário ali. E tem outras promessas também, que será que tira do papel, por exemplo, o Mercadão Municipal, né? A melhora no atendimento da saúde, né? Quantas coisas que prometeram, a revitalização, né? Do cartódromo, aquele filme que ele passou na campanha eleitoral dele em relação ao cartódromo, era uma coisa estrondosa, megalômica. Aliás, eu quero mandar um grande abraço pro Gatti, pro Rubens, que em Rolândia nós temos o presidente da Federação Paranaense de Automobilismo Rolandense, Rubens Gatti. Rubens, além do meu abraço, eu quero marcar com você uma hora para você estar aqui no meu programa para nós falarmos sobre o kart, sobre automobilismo e sobre Rolândia, que já foi referência nesse esporte, e hoje nós temos o cartódromo abandonado. Parabéns ao Rubens, né? Ele assumiu em Curitiba agora a presidência. E no tempo da nossa adolescência eu ia muito assistir corrida de kart de domingo de manhã. Eu ia correr de mobilete lá. Corri muito de mobilete também, Renato. Ai, que loucura! Eu ia de mobilete até lá. Era uma época boa, né? A gente não usava nem capacete, você já pensou que responsabilidade? Não tinha quem cobrava. Mas não tinha lei também, não né? Lei. Moto você usava sem, era totalmente diferente a lei. Então nós tínhamos ali eventos. Hoje, algumas das pessoas ainda cuidam daquilo lá, são pessoas que são amantes do kart, né? São pessoas que se dedicam, mas o asfalto precisa melhorar. Ali, enfim, a infraestrutura é terrível. Eu, no meu tempo de vereador, eu propus inclusive a abertura de uma rua ligando a Avenida Ailton Rodrigues Alves à Rua Ouro, inclusive para facilitar ali justamente a ligação desses bairros, né? Então, mas infelizmente eu te falar que o seu projeto vai sair, foi aprovado pelo Deus Conselho. Abençoe, a notícia tem boa. Mais ou menos uns 6 meses que a gente aprovou essa rua. Isso e ela vai sair. O Cristiano está me dando notícia boa, faz uns 7 anos que eu apresentei esse projeto na Câmara de Vereadores, porque eu acho que desafoga também o trânsito ali na Dom Pedro, ali que leva a própria Facar. Então você resgata seu requerimento lá que ele vai sair. Que coisa, que notícia boa. Então a gente trabalha com isso, sabendo que para você construir, fazer alguma coisa, você depende de projeto, você depende de uma série de fatores. Não é assim, gente, que a coisa acontece. E além né? do projeto que você propôs ali atrás, ele está saindo agora, tantos anos depois, e é assim, né? O político ele tem que aprender a construir as coisas para deixar para os outros realizarem. Sim, sem dúvida. Aliás, o próprio mundo, né? Deus fez o mundo em 7 dias, e olha que ele era Deus, podia ter feito nenhum só. Não, fez em 7 dias e parou um para descansar. Então nós temos que seguir exemplo que tudo acontece com o tempo. Não existe milagre, não existe mágica, principalmente a administração pública. Agora, que nós vamos cobrar até o último dia do mandato do Franciscone, que nós vamos cobrar esses 2 hospitais, nós vamos cobrar. Eu vou cobrar. Pode ter certeza disso daí. Se Deus me der vida e saúde, eu vou cobrar. Ele ganhou a eleição em Sim, sim. Né? Enquanto isso, a população sofrendo, o hospital aqui de Rolândia, a gente sabe a luta que é para manter esse hospital aberto. Tive, inclusive, na semana passada com o Paulo, o diretor, visitando, sei o empenho deles, que muitas vezes falha um convênio, uma coisa já arrebenta as finanças deles. E cadê os 2 hospitais? Pois é. Então, Franciscone, você está assumindo hoje, assume a prefeitura, vai atrás dos dois hospitais, mas nós queremos ver o hospital funcionando. Aliás, se você buscar lá no Jornal de Rolândia, do ano passado, mais ou menos mês de agosto, alguma coisa assim, a Cristina que vai lembrar disso, teve uma declaração do senhor prefeito, dizendo que até o final do ano passado, o pronto-socorro do novo hospital estaria funcionando. Eu lembro tanto que eu postei no meu Face, em dezembro, eu postei no meu Face, vamos todos para a inauguração do Hospital João de Freitas, deve estar acontecendo hoje. Foi postado no meu Facebook isso. Vai lá hoje que você vai ver o mato que está lá. Nem a cerca, que custou um absurdo, está podendo aparecer de tanto mato que está lá. A cerca, ela foi o gatilho para eu descobrir um monte de coisa. Sim. Foi depois da cerca que eu comecei a investigar. Começou a puxar, né? Mas, Cristina, é um absurdo você, com o dinheiro praticamente o dinheiro que vocês gastaram, na compra de vocês daria 4 pontes. 4 pontes. Na da prefeitura daria 1. Eles mandaram um orçamento para a gente de 40 mil para fazer a ponte do Engazinho, não foi aprovado. O Franciscone saiu, o próprio conselho resolveu ir atrás das empresas que faziam concretagem para a prefeitura e que já eram licitadas, e a gente conseguiu a mesma metragem por 10 mil reais. Meus amigos, vamos falar o quê? É dinheiro nosso, tá? É dinheiro do teu imposto.
É dinheiro suado que o senhor, a senhora, você que está em casa trabalhou, pegou teu carnêzinho de PTU, enfrentou fila na lotérica para pagar. É com esse dinheiro que eles estão brincando. Né? Então, parabéns, Cristina, a você, ao pessoal do Conselho, de ter feito de uma maneira prudente. E isso tem que ser administração pública, né? Com responsabilidade, fazendo sem acordo, sem brincadeira, tendo austeridade. Essa é a palavra que tinha que grudar na cabeça dos políticos, né? Hoje o Franciscone, na sua entrevista, ele falou uma coisa tão interessante, Renato. Ele falou assim, porque nós temos que fazer licitações, algumas licitações que estão atrasadas para a nossa cidade, e isso me chama muito a atenção. Porque o Franciscone, ele fez, as outras coisas que ele fez, que ele usou tornozeleira, foi a base da improbidade administrativa, de tocar obras por conta própria e de não fazer licitação, de não seguir a licitude, Sim. ou seguir o ordenamento jurídico. Agora ele entra na prefeitura falando que vai fazer licitações. Isso me chamou um pouco a atenção. Deve ser porque gostou de andar de tornozeleira, né? Ô, Cristina, na realidade nós temos aí agora, vai haver algumas mudanças também, eu acredito, e eu acho que vai começar a cair uma cortina que naquela sessão da Câmara de Vereadores nós talvez não conseguimos enxergar do outro lado. Menino, essa cortina vai cair, começou Será hoje. que as nomeações, porque deve ser exonerado algumas pessoas e deve entrar outras pessoas junto com o Franciscone. Será que essa cortina nós vamos enxergar coisas absurdas por trás dela, nessas nomeações que estão vindo por aí dentro da Prefeitura? A gente tem notícia de que hoje mais ou menos umas 10 ou 15 pessoas já estavam lá na porta da Prefeitura, no saguão da Prefeitura, para ser nomeados, e são nomes bem famosos na nossa cidade, são pessoas que sempre tiveram ligadas às tetas públicas e que estão lá agora com a turma do Franciscone, que inclusive, Renato, se dizia inimigo dessa gente. Ai, meu Deus, vai entender, né? Vamos esperar as coisas acontecer para a gente comentar aqui. Nós vamos dar os nomes, obviamente, se isso acontecer, claro, né? Só saem os decretos, né? Só saem os decretos, porque aí você vai começar a entender, como eu disse, inclusive a Cristina estava conosco naquela transmissão, da encenação que houve naquela sessão na Câmara de Vereadores. Vamos ver, no desenrolar agora dos fatos, como é que essas coisas vão ficar. A posição do agora vice-prefeito Roberto Negrão, ele vai manter os secretários que foram nomeados pelo Roberto Negrão? Não vai manter? Como é que vai ser toda essa dinâmica? Essa semana que a coisa vai chacoalhar, digamos assim, né? Então vamos esperar para ver. Parece que o secretário de esporte já foi exonerado hoje e já foi contratado uma outra pessoa no lugar. Então, muito rápido, imediatamente, já está começando a lesar os cofres públicos, né, Renato? Escuta, mas o índice dos servidores em Rolândia não está extrapolado? 54,2. Não tem, inclusive, uma determinação do Tribunal de Contas para exonerar, inclusive, cargos de confiança? Então, na farra de contratar pessoas? Pelo que eu entendi hoje, pelo andar da carruagem, pelas pessoas que estavam no saguão da Prefeitura para ser contratadas, o Francisco não vai respeitar o Tribunal de Contas. E como é que vai ficar? Porque é o seguinte, se não respeita o Tribunal de Contas, o município vai ter sanção. Qual é a sanção? Não receber verba nenhuma. Não receber verba de nenhuma outra esfera, tipo estadual ou federal. E daí, gente? Aquilo que está ruim vai ficar pior? Aliás, eu coloquei isso no meu Face essa semana, né? Tudo que está ruim pode piorar, né? Falei, Rolândia é uma marca disso, né? Quando você acha que a coisa já não está boa, opa, consegue alguma coisa para piorar. Pelo que pareceu lá, várias pessoas, porque nós temos hoje, até o Roberto Negrão foi uma coisa legal que ele fez, nós temos alguns secretários que são concursados da Prefeitura. Sim. Então são cargos, pessoas de carreira que assumiram algumas secretarias. Porque daí você economiza um cargo. Você economiza aquele dinheiro, porque a pessoa já recebe como servidor. Trocando em miúdos, a gente economiza R$7.000 por pessoa. E Franciscone está contratando comissionados para assumir essas secretarias. A gente tem notícia disso hoje aí na cidade. E essas pessoas então vão voltar a ser comissionados. Então, ao invés de pagar uma, ele vai pagar duas. E o índice de servidores, aí vão começar daqui a pouco querer tirar direito dos servidores, querer mandar embora pessoas que trabalham, por exemplo, aposentados, que a gente sabe que tem uma função muitas vezes até muito prática, importante ali dentro. Daqui a pouco vão estar falando em demitir, porque o próprio Tribunal de Contas pode pedir isso daí. Os funcionários, os servidores que estão em estado probatório,
Pode chegar a esse ponto. Pode chegar a esse ponto. Isso é irresponsabilidade. Eu acho esse é o nome, gente. A demonstração de que o Franciscone fez hoje, de todas essas pessoas adentrando a prefeitura e lá no saguão da prefeitura, foi um dos maiores exemplos de irresponsabilidade que um prefeito, já com tantos problemas como ele, teve no seu primeiro dia de gestão, que foi hoje. Meu Deus, será que a ficha não caiu? Aliás, eu tinha um amigo que brincava assim, tem gente que a ficha não basta, tem que cair o orelhão em cima da pessoa, né? Para ver se acorda, né? Porque quem está sofrendo é a população de Rolândia. Uma coisa né? que é importante ressaltar, que até o Franciscone disse que não, mas o Franciscone disse numa live no Jornal de Rolândia que ele não é réu e que ele não responde nada. Gente, o Franciscone é réu numa ação criminal por improbidade administrativa, lavagem de dinheiro, corrupção ativa, corrupção passiva, formação de quadrilha. Então ele é réu, sim. Ele falou que ele só estou respondendo o processo. Não, ele não está só respondendo, ele está respondendo e ele é réu numa ação criminal que investiga recebimento de propina, corrupção. Então ele é réu, sim. Explicando ao cidadão que a Câmara, por exemplo, teve uma função, que era a função política naquele processo, e arquivou o processo. Aliás, a Câmara arquivou 2 processos, né? Foi a primeira CPI, né, Cristina? A CPI, teve uma CPI aí que foi arquivada, tá? Não deu estardalhaço, não sei por quê, mas foi arquivada uma CPI. Qual era o fato, Cristina, daquela CPI? Era o chefe de gabinete que recebia as propinas dos postes. Sim. Os postes que eram da prefeitura e que compraram os postes de novo, sendo deles como poste novo, né? Exatamente. Então, é uma coisa absurda. Essa CPI, a Câmara arquivou. Então, busca lá atrás também, que tem vereador que votou para arquivar isso daí, tá? E depois tivemos a CP, que foi um outro pedido, aí já diretamente baseado no que o GAECO passou, né, Cristina? E aí aconteceu aquela sessão, naquele sábado à tarde, aonde por 4 abstenções acabaram salvando a pele do prefeito Luiz Franciscone. Mas isso não livra ele dos processos que correm na Justiça. Não, ele corre no Tribunal de Justiça em Curitiba. Corre no Tribunal normal. O que mais me preocupa que a Câmara de Vereadores fez muito irresponsavelmente de não ter caçado o prefeito foi que essa instabilidade que nós temos em Rolândia hoje, desse monte de cargos sendo contratado, do prefeito continuar recebendo 20 mil, mesmo estando afastado naquele tempo, é que a nossa população não consegue ter uma vida própria de desenvolvimento da cidade. A gente não consegue fazer nada. Tudo que a gente faz, a gente decide hoje, amanhã a gente já não resolve. Sim. Então, a Câmara de Vereadores é culpada da instabilidade da população. É importante ficar claro isso para a população. Aliás, vamos ver como é que a Câmara vai se comportar a partir desse 3º ano que está entrando, né? As sessões ordinárias começaram hoje, toda segunda-feira já voltou a ter as sessões hoje na Câmara, e vamos ver como é que vai ser o desenrolar do processo legislativo também no município de Rolândia. Quer ver como é que está o município de Rolândia, Cristina? Eu vou pedir para os meninos da técnica, isso aí nós pegamos a reportagem, na realidade é um vídeo que alguns cidadãos de Rolândia fizeram, eles limpando os bueiros de Rolândia. Olha a situação que chegou à cidade de Rolândia. Pessoas de Rolândia pegando a mão na massa, coisa que era obrigação do poder público e eles tiveram que fazer. Coloque no ar. Aí, ó, já que os prefeitos não limpam, o morador tem que limpar. Ó. Aí, ô Franciscone, já que você tirou aquela argola do pé, vê se faz alguma coisa que presta para a população agora. Valeu? Vem aqui limpar isso aqui, ó. Obrigado. Eu tô entupido aqui, ó. Fala o bairro. Água invadindo as casas aí, ó. Bairro José Herdei, Rua Tereza Macocos, uma vergonha. O morador tem que limpar o bueiro. Tem negócio. Já que voltou, né, pra prefeitura, assim, todo mundo foi no futuro. Vamos ver agora se vão rascar os que mexe e falar alguma coisa um pouco de rolando. Tá tudo abandonado. Saúde, segurança, limpeza. Tá tudo abandonado. Rolando sempre para trás. É isso aí, Rolândia. Olha aí, tá vendo? O que dizer, né? De ver o cidadão, aí eles limparam, deixaram a caixa totalmente limpa, né?
tá tudo limpo, bonitinho. Choveu bastante, inclusive no sábado, né? Com a caixa limpa as coisas funcionam. Isso daí é responsabilidade da prefeitura, né? E a prefeitura gastou quase R$1 milhão em um caminhão para desentupir os bueiros, né? E que tem esse caminhão? Eu quero saber em que bairro esse caminhão está funcionando. Alguém tem notícia? Alguém tem informação? Né? Fizeram uma como que podemos dizer aqui, uma festa na entrega desse caminhão, quase R$1 milhão de recurso que vai desentupir os bueiros. Aonde está trabalhando esse caminhão? Porque eu estou vendo o cidadão ali, os meninos colocando a mão na massa, tirando toda a sujeira. Você vê ali que é terra, não é garrafa plástica, não, viu? É terra mesmo, até para o meio ambiente, podemos dizer assim, que até é legal ver, né? Que não é pessoas jogando lixo, né? Isso significa que os bueiros normalmente precisam ter manutenção. É falta de manutenção da prefeitura, né? E se não desentope, alaga as casas, os moradores acabam sofrendo, causa acidente. Então, esse é o retrato de Rolândia, podemos dizer, Cristina? O povo nessa situação? Na última reunião do Conselho foi discutida que Rolândia, em relação às outras cidades, os nossos bueiros são muito antigos. Os bueiros de hoje em dia, ele tem uma malha que protege de cair lixo no bueiro. Sim. E ele é feito com concreto. Nossos bueiros ainda são feitos com ferro, a maior parte deles. Isso foi discutido na última reunião do Conselho, mas essa situação, então, já é um descaso público você ter 10 anos de atraso em relação às outras cidades, a forma de construir o bueiro da sua cidade. E isso daí, se você vê as pessoas ali que estão construindo o bueiro, elas estão limpando o bueiro sem equipamentos próprios, elas podem pegar uma doença. Sim. Isso me preocupa bastante, né? Pode estar contaminado ali o local e eles não têm roupa própria para fazer isso, mas ou eles fazem isso ou a casa deles enche de água. Enche de água, esse é o problema. Então isso é o maior exemplo de descaso público que a gente pode ter. Cristina, vamos mandar uns abraços aqui? Pode mandar. Olha, Regiane Moreno, mandando um olá pra gente. Regiane, um abraço, ela que está sempre aqui na TV também, ela é fonoaudióloga. Boa noite, Renato, manda um abraço para a Luciana e para a Paula. As duas são profissionais da fisioterapia. Um abraço, então, para a Luciana e para a Paula. Oi, Renato, sou o Matheus, moro aqui no Jardim Nobre, quero mandar um abraço para minha mãe, enfim, para minha família inteira, a família Trivelato, Pedro Trivelato, a Josefa Trivelato, a Gislaine Trivelato, e para você, Renato, e também para Cristina. Um abração a vocês. O Marcelão Ferreira, Marcelão que trabalha ali na prefeitura, servidor. Na tributação. Na tributação. Fui bandeirinha no cartódromo. Ô, Marcelo, essa eu não sabia que você tinha sido. Eu já sei que você foi. Eu já sei que você fez um monte de coisa. Essa eu não me lembro. O Thiago Sanches, o Robson Neves, o Dário Campiolo também está entrando lá, acompanhando a gente. Alô, Dário, tudo bem aí? O Dário, que foi secretário do prefeito Franciscone, foi afastado também pelo GAECO, acompanhando o nosso programa, isso é importante. Elenir Nascimento dos Santos, Renato, manda um abraço para Cristina, porque ela luta muito por Rolândia. Elenir, um abraço para você também, um beijo. Faz um café que eu vou aí. Ela falou assim, as licitações que tinham vão ser anuladas para fazer outra, é isso? Me explica, por favor. Eu vou explicar o seguinte, não tinham licitações, então a maior das denúncias que foram feitas foi em relação ao Parquinho Central, que o Franciscone tocou por conta própria, ou seja, as máquinas Sim. da prefeitura foram fazer o projeto do parquinho, e a prefeitura não pode fazer isso, porque se você pensar em todas as coisas que você precisa, prego, areia, martelo, grama, parafuso, para construir um parquinho, é impossível que a prefeitura tenha tudo isso licitado no banco de dados dela. Então, essas coisas, tipo os postes, que foi feito pela empresa que pagou a propina lá de R$600 para o secretário. Então, isso tudo foi feito para gerar improbidade administrativa, ou seja, para pagar propina, porque se eles pagassem uma empresa licitada que a prefeitura tivesse contratado, o dinheiro ia para a empresa e eles não tinham como voltar para eles. Então, não foi feita licitação, e isso gerou improbidade administrativa. Que a prefeitura não pode tocar obras grandes por conta própria. A prefeitura pode fazer consertos e reparos por conta própria. Mas construções grandes por conta própria, uma prefeitura não pode fazer. Ela tem que fazer através de uma licitação, ou seja,
fazer uma concorrência pública e contratar uma empresa para que essa empresa faça o serviço para ela, até por garantia. Aliás, Cristina, vamos relembrar um pouquinho a população. É uma coisa muito interessante esse assunto. Essa primeira reforma aqui do parquinho que veio, essa mini arena, ela teve uma função, isso daí. Tá? Qual foi a função e a eleição. Rapidez? O porquê dessa rapidez? Porque eles tinham que entregar em até um prazo, que era o mês de julho, porque ele tinha um compromisso com o deputado Ademar Traiano e Rossoni. E o Valdir Rossoni, os dois, aliás, implicados em problemas na justiça, entendeu? Lá na Operação Quadro Negro, que eram os candidatos que o Franciscone e a turma dele administrativa ia apoiar. Então ele tinha que criar o palanque para os dois. Então, como a coisa estava saindo fora do prazo, olha, isso porque ele disse que não ia agir como político. Exatamente. Porque ele não ia fazer politicagem. Aí ele fez pior que qualquer outro político da história de Rolândia. Tocou por conta própria o parquinho, foi mandando a toque de boca. Você tem empresa de banco, mas compra areia para mim. Você tem uma empresa de ferro, mas compra o vidro para mim. E aí tropeçou e cometeu as ilicitudes. Aí anunciaram, eu lembro, gente, nesse período eu estava morando aqui na Romário Martins, entendeu? Num apartamento. Eu lembro que esse carro de som ficou o dia inteiro anunciando na cidade que ia ser a inauguração desse parquinho central. Para quê? Para dar palanque para os dois candidatos. E teve lá a festa. Deputado, e teve a festa. Teve a festa, com todo mundo lá, com o Rossoni. Então só vamos lembrar, a pessoa, muitas vezes, na ânsia de fazer os seus acordos políticos, acaba caindo nisso daí. Gente, vida pública não é assim. Vamos respeitar as coisas. Como disse a Cristina, tem que ter licitação, que vem da palavra licitude, que é coisa correta, certa. Tá? Se não tem dicionário em casa, compra, entra no Google. Dá para vocês entenderem em casa, tranquilo. Você que está na administração pública e que está fazendo bobagem, entra no Google que você vai entender por que existe licitação. É para fazer a coisa certa, e também licitação não é para fazer licitação dirigida. Isso também é crime, da qual ele foi acusado também, né? Exatamente. Vamos continuar nos abraços aqui. A Flávia de Paula, boa noite, Renato e Cristina. Muito esclarecedor o programa. Um abraço, Flávia. Um beijo, minha amiga. Obrigado, boa noite. Ganhei um pão da Flávia. Ganhei um pão feito em casa sábado, alegrou meu dia. A Flávia de Paula Braga, nós temos? A Flávia de Paula Braga, parente da Ana Maria Braga, fazendo pão. A minha irmã disse que era uma delícia, que ela faz muito tempo que ela não comia um pão tão gostoso. Flávia, você está devendo um pão desse pro Renato, tá? Boa noite, e eu não sou ciumento não, tá? Boa noite, a Câmara Municipal é culpada sim, mas os eleitores culpados é a população de Rolândia que votaram nesse prefeito, Laércio Amaral. Na realidade, os caras venderam um sonho, né, para a população numa eleição, porque a democracia é isso, a democracia existe a disputa, né? E dentro da democracia a pessoa tem o direito de prometer, de vender talvez alguma coisa aí para a população votar neles. Só que venderam coisas que jamais iriam entregar. E a população, muitas vezes na ânsia de ver a saúde melhorar, as coisas melhorar, acabou acreditando. Pega uma pessoa que era médico e tal, acreditou. É o que eu falo, é o lobo em pele de cordeiro, mas votaram. Votaram num sonho megalômico, né? De construções gigantescas. E, na verdade, o prefeito tem que entrar para resolver problemas, os problemas que nós temos hoje. O que vinha, além disso, é as coisas de brinde, aquilo que a gente ganha por mérito, por ter resolvido os pequenos problemas. Sim. Agora, o Franciscone, ele nunca resolveu os pequenos problemas da cidade. Ele sempre prometeu sonhos megalômicos. Ele nunca resolveu a situação do Hospital São Rafael e prometeu 2 megalômicos que não saiu até hoje. Aliás, hoje, o Franciscone é o problema da cidade, né? É o problema da cidade. Olha, na campanha eu me lembro muito bem, o que a Cristina falou foi assim muito legal. A Marta Suplicy disputou a Prefeitura de São Paulo em 2016. Prefeitura de São Paulo, a maior cidade do Brasil com 13 milhões de habitantes. Lá, na campanha de prefeito, ela prometeu 2 hospitais. Para uma cidade do tamanho de... né? A maior cidade da América Latina. Né? E aqui em Rolândia prometeram 2 também, né? Tudo bem. Boa noite, Sartori, sou o Marcos Roberto, Jardim Catuaí. Mais ou menos uns 3 meses, eu também limpei o bueiro aqui na rua Sibiruna,
com o Roberto Moreno. Brincadeira, né? Aí, mais cidadão, não é só aquele cidadão que mostramos no vídeo, não. Tem mais cidadão limpando bueiro em Rolândia para não alagar suas casas. E esse é o verdadeiro cidadão, né, Renato? E é o cidadão que paga imposto, a prefeitura não entrega o serviço, ele tem que ir lá e fazer. O Roberto Moreno também disse que foi bandeirinha no cartódromo. Muito bem. Aliás, o cartódromo de Rolândia era para ser hoje em Rolândia uma atração gigantesca para o turismo, trazendo receita nos finais de semana, enchendo hotel, dando condições para os nossos restaurantes, enfim, gerando emprego. E nós temos aquela área fantástica, o melhor traçado de cartódromo do Paraná. Isso não é o Renato que está falando, isso são os pilotos e grandes pilotos que falaram isso. O melhor traçado de cartódromo do interior do Paraná ou do Paraná é o cartódromo de Rolândia. Nós temos uma joia aqui e eles estão deixando essa joia Renato, acabar. você podia fazer algum dia no seu programa mostrar aqueles vídeos megalômicos do Franciscone. Vamos recuperar isso daí, eu vou pedir pro pessoal da técnica, né? O hospital descendo lá com o helicóptero, não, né? O vídeo do cartódromo. Dever de casa aqui pros meninos da técnica. O vídeo do cartódromo é uma coisa espantosa do que ia virar aquilo lá. É brincadeira, né? É brincadeira, né? A Elenir está dizendo aqui, acho que em Arapongas, porque eu vi um secretário dizer em entrevista que queria requisitar o caminhão para Londrina. Acho que é consórcio de algumas cidades. É isso, Cristina e Renato? Não, o caminhão que o secretário falou lá é aqueles caminhão que a Polícia Federal apreendeu, que é aqueles caminhão da Águas Paraná, que está preso. Então é um caminhão que está fazendo falta ao meio ambiente. Então são pá, escavadeira, caminhão que era para estradas rurais. É esse caminhão que estão requisitando aí para um lado para o outro. Para limpar os bueiros é daqui de Rolândia, né? Nosso, feito licitação. Eu não vi ainda, só ouvi, mas eu preciso ver esse caminhão para ver onde ele está. Eu só vi na foto. Eu também. Tá que nem o Fiesta, o famoso Fiesta, que esconderam quase um ano, né? Aí apareceu. Eu falei, quando eu tiver a foto, eu falo no meu programa. Não, e além do que ele apareceu numa situação difícil, né? Porque um deputado tinha prometido esse dinheiro de 150 mil para as creches de Rolândia, para as entidades filantrópicas. As entidades filantrópicas ficaram sem receber o pagamento delas de janeiro. E daí foi-se descobrir o dinheiro que era para as creches, foi feita uma licitação e comprado um carro para uso do prefeito. Olha, vocês lembram do Silvio Luiz que narrava futebol? Ele dizia assim, o que eu vou dizer lá em casa? Pois é. Não tem, gente. É brincar com a cara do rolandense. Adriana Brunazzo Bueno, boa noite. Gente, não é melhor fundar a cidade novamente, começar do zero? Só que tem uma coisa errada nessa cidade. A cidade anda mesmo atrasada no tempo. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Administrativamente, Adriana, eu falo porque eu trabalhei na assessoria de deputado e eu visitava inúmeros municípios do estado. Prefeituras do porte da nossa, Prefeitura de Rolândia, cidades aí com 50, 60 mil habitantes, nós de Rolândia estamos 20 anos administrativamente atrasados. Lembrei de uma coisa que o Franciscone prometeu e que não aconteceu ainda, só por ela falar disso. Os postos de saúde nossos ainda funcionam com fichinha de papel. Então, não tem uma interligação entre um posto e outro, que o médico vá consultar um paciente em outro posto e ele tenha acesso aos exames das pessoas. O Franciscone prometeu isso. Ele prometeu que todos os postos de saúde iam estar informatizados, que o sistema ia estar ligado e que o médico poderia, se ele estivesse aqui no Hospital São Rafael e o paciente internasse, ele poderia acessar o exame e as fichas dos pacientes. Mas mais uma promessa do Franciscone que não aconteceu. O Franciscone prometeu uma Hollywood, entregou. Oi, Renato, um abraço para você, outro para Cristina. Estamos ligados nesse programa que é de grande importância e de grande audiência também na cidade, importância para a nossa comunidade rolandense. Parabéns do Dariozinho Godoy, lá do Jardim Nobre. Ele hoje. Muito bem, Dário, é isso daí. Oi, Renato. Tem que trazer firma para nós, precisamos de emprego. É a Cleide do Pioneiro, está muito difícil o serviço. Meu filho está precisando trabalhar e não acha nada. É aquilo, Cleide, que nós estávamos comentando, a dificuldade em Rolândia justamente é essa. Essa instabilidade política e administrativa faz com que os empresários, os investidores se afastem da cidade. O empresário, para vir, ele quer ter a garantia que o município está funcionando bem,
que o município falar para ele se vai dar terreno, as condições que vai dar, a questão de mão de obra, o Cine funcionando bem, ele quer saber se vai ser cumprido. Ele não vai investir o dinheiro em uma cidade que está nesse caos total administrativo. Por isso que eu falei agora há pouquinho, inclusive, que o prefeito hoje é o problema da cidade. Porque ele causa essa instabilidade. Prefeito e a Câmara de Vereadores que não tirou o prefeito. Então a população tem que ficar leva junto o pacote, né? Leva junto um pacote ali. Anice de São Martinho, boa noite. Realmente, o povo foi iludido. É isso daí. Sem palavras. Por isso que nós temos que cuidar muito numa hora de eleição, analisar bem as coisas. Muitas vezes existe promessa, existe compromisso, existe fantasia, existe pessoas que prometem o céu, né, e não entrega nem um pedacinho de terra, né? Então nós temos que tomar muito cuidado, porque a administração pública, gente, é coisa muito séria. A pessoa tem que ter responsabilidade, tem que conhecer a administração pública, não é chegando e achar que, eu pego lá, vou fazer. Não, ali tem processo, ali tem encaminhamento, ali tem também a forma política de agir, de todas as formas para as coisas funcionar. Ali não é brincadeira. Você já imaginou você dar uma administração, por exemplo, de uma empresa de quase 2.000 funcionários para qualquer um tocar? É óbvio que não vai dar certo, não é, Cristina? E assim, a prefeitura, ela não tem a mesma lógica que uma empresa particular. Você não pode chegar na prefeitura, contratar uma pessoa e dar férias no mesmo mês para aquela pessoa. Não é sua empresa particular, né? Nós temos um secretário que tirou férias, foi para a Itália no primeiro mês de contratação. Então, ali eles já mostraram que eles não entendiam nada, ou que eles não entendiam, ou que eles não iam respeitar as nossas leis e o nosso ordenamento jurídico. Aliás, eu acho que eles entenderam que eles eram donos de Rolândia, que podia fazer e desfazer. Não, do Brasil, né? Porque o ordenamento jurídico para eles não era nada, não precisava seguir leis. Renato, quero mandar um abraço para você, outro para Cristina Piretti, e também fazer uma pergunta para Cristina. A Metalmax, que está envolvida numa série de processos aí, continua fazendo serviço para a Prefeitura, Aldemir, líder comunitário, lá do Jardim Santiago. Oi, Ademir, um beijo. Faz tempo que eu não vejo você. A Metalmax, ela tem um contrato com a Prefeitura até o final desse ano, que ela já tinha ganhado a licitação quando aconteceu as denúncias. Portanto, a partir do ano que vem, ela fica proibida de prestar serviço para a Prefeitura de Rolândia, né? Por causa de todos os processos. Então isso vai ser um andamento que vai ter lá no Ministério Público. A Prefeitura vai receber uma orientação de que eu não sei quanto tempo é a sanção, mas em geral eles ficam 10 anos sem poder ter licitação com a Prefeitura, ou eles vão cumprindo algumas coisas ao longo desses anos em que pode reduzir essa pena sem ela poder prestar. Na verdade, assim, todos eles que estão envolvidos no processo, até o prefeito, quando ele não tinha pedido o relaxamento dele de prisão ou das cautelares, as cautelares são as coisas que são impostas dele, nenhum deles pode receber dinheiro público em nenhuma esfera. Então, o Franciscone, no tempo que ele estava afastado, ele não podia fazer plantão em hospital, porque o hospital recebe dinheiro público e ele não pode receber dinheiro público. Então, nenhuma das pessoas envolvidas ou das empresas envolvidas no processo pode receber dinheiro público de nenhuma fonte. Outra coisa, o prefeito voltou, tudo bem. E ele não tem condições de trazer os secretários que foram afastados pela justiça de volta, né? Não, os secretários todos cumprem a cautelar, é porque o Franciscone era prefeito, ele tinha foro privilegiado, mas os outros todos têm a cautelar e não podem conversar entre si e nem receber dinheiro público. E a gente continua acreditando em Papai Noel? A gente continua acreditando no Papai Noel. Que eles não se encontram e não vão conversar. E nem se telefonam. Nem se telefonar, tá bom. Sartori, eu participei da vida do cartódromo quando teve algumas competições organizadas pela Federação Paranaense e pelo Rubens. O Rubens, que eu acabei de citar aqui, que é presidente da federação. É o Roberto Moreno. Olha, é isso daí. Eu cheguei a assistir várias... Na década de 90, né? Vários eventos ali. Então, Roberto, é uma das coisas em Rolândia que a gente sempre tratou com muito carinho. E eu acho ali uma fonte de receita para o município de Rolândia. Inclusive para geração de emprego, nós tínhamos que mexer isso aí. A gente podia ali, todo domingo, ou todo domingo que tivesse algum evento no cartódromo, ter uma feirinha gastronômica ali dentro do cartódromo, né? Que gerasse dinheiro, gerasse renda, trouxesse pessoas para a nossa cidade. E, na verdade, a gente não tem isso. A gente tem um cartódromo especial, porque ele é especial, mas está decadente porque ninguém reformou. Sim. E é uma pena, é uma tristeza ver aquilo lá. A Flávia está mandando uma frase aqui dizendo o seguinte, um comentário. Tem vereador
que já começou a campanha para a prefeitura, ou seja, ele quer ser prefeito, ou ela quer ser prefeita. E mais uma vez está prometendo hospitais. O que vocês acham? Eu sei, né? É a vereadora que falou lá na reunião da Sanepar, que começou a falar, e eu falei, olha, gente, não dá para fazer o hospital nesse... Então é um partido político que encaixou as pessoas na prefeitura agora. Esse partido é o PSC, eu vou falar o nome do partido, né? Ela já está fazendo campanha. Então, o candidato do Cobra, das imobiliárias aqui da cidade, eles já estão fazendo campanha para prefeito. E prometendo o hospital. E prometendo o hospital. Aliás, ela é muito esperta, porque ela promete o hospital para daqui 2 anos. Quando que é a campanha mesmo, Renato? É daqui 2 anos? Pois é. Gente, olha, daqui uns dias nós temos Coelhinho da Páscoa, tá? Depois nós temos o Papai Noel de novo, né? Então, continuem acreditando aí, Rolândia. E essas pessoas, será que eles acham que a população de Rolândia tem algum problema, assim, que não vai entender isso daí? Eu acho que eles estão pensando que as pessoas acreditaram. Está subestimando a inteligência das pessoas, acreditou na primeira vez e vai acreditar na segunda. Pelo amor de Deus. Maurício Promoções também assistindo a gente. O Maurício Promoções, com o Maurício que fez esse comentário, eu confundi aqui, depois me ajude aqui para mim não falar nada errado aqui. Parabéns, ainda bem que você fala, para falar de nós, a gente confiou nesse prefeito, agora está muito feio morar nessa cidade. É a Cleide do Pioneiro. Ela está falando que a gente realmente fala o que é, né, e que eles confiaram realmente nesse prefeito. É normal, numa eleição, eu disputei a eleição com ele, não tem problema Cleide, de dizer isso daí. A eleição, ela é um papel em branco que a gente assina embaixo, porque primeiro a gente assina e depois que a gente assina com o voto, e depois o prefeito vai escrever nessa folha aquilo que ele vai construir ao longo dos anos. Então eu sei que a gente se sente triste por ter votado num prefeito que não deu certo, mas infelizmente é o único método que nós temos, que é o voto. A gente dá um papel em branco para o prefeito com a nossa assinatura e a gente espera que ele construa boas coisas, mas infelizmente a gente teve um prefeito que não cumpriu com a sua palavra. Quando eu sempre uso nos meus comentários, palestras que eu dou a respeito de política, afinal de contas eu trabalho nessa área, sou cientista político, eu sempre falo, quando você vota para um prefeito, para um governador, para um presidente da república, o teu voto, você está contratando alguém para administrar aquilo que é teu, né? Na tua casa, na tua empresa, enfim, no teu carro, quando você vai contratar alguém para prestar um serviço para você, primeiro você vai tirar informação, se o cara trabalha bem, entendeu? Se a pessoa é honesta, por exemplo, se você tem um pintor, um pedreiro, se ele não desvia material, é uma série de coisas, para depois você entregar o serviço para esse cidadão. A prefeitura é a mesma coisa, quando você vota, você está contratando alguém para administrar aquilo que é teu. Por isso que o voto é de extrema responsabilidade. É o que a Cristina falou, é um contrato em branco que você está assinando com essa pessoa, né? Quando você tem um pedreiro ruim, um pintor ruim, alguém que você vai lá e tira o serviço dele, né? Só que na situação pública é um pouco diferente. Por isso que votar errado é uma consequência muito grande. Está vendo aí a situação do Franciscone? E para tirar ele do poder? Olha a dificuldade que dá, olha o trabalho que dá. Então, na hora de votar, pense, analise, converse, troque informações, participe mais da vida política do teu município, do teu bairro, participe dos conselhos, das associações de bairro, tenta se inteirar do que está acontecendo, para que daqui 2 anos, quando você for escolher um novo prefeito, um novo vereador para te representar na Câmara, você tenha noção que está votando em alguém que realmente sabe o que está falando, quer o bem da cidade e não é nenhum boneco de posto que vai ficar lá sendo pau mandado de outras pessoas. Quero mandar um abraço aqui também para o Douglas Santos Lauane, lá da Panificadora Itália, do Jardim do Lago. Um abração, Douglas, um abração à tua família. Boa noite, Renato, parabéns pelo programa. Rolândia realmente só vai para trás. Estamos atrás 20 anos. Nossa população está largada às traças e junto à nossa cidade. É a cidade do Pula. Abraços a vocês, o Valdir, lá do Jardim do Lago. Abraço, Valdir. Beijos, espera aí que entrou um monte aqui agora. Beijo para você, estamos curtindo o seu programa, é a Maia. A Maia quer que eu mande um beijo. Carolina Sartori, minha prima, Maia é minha priminha, agora eu entendi. Maia, que lindo. Maia, um beijo do tio Renato para você. Aliás, a Maia é um barato, ela não me chama de Renato, ela me chama de Renoto. Renoto. É o tio Renoto, tá? Maia, um beijão, Maia.
A Lucimara Salles também assistindo a gente. O Éder, lá do Jardim Azteca, dizendo: olha, nunca acreditei nesse ser. Infelizmente, muitos acreditaram no conto dos 2 hospitais da cidade. E da cidade maravilhosa que eles prometeram dar. Tive a parceria com você, meu amigo Renato, é o Éder do Jardim Azteca. Éder, um abração a você. Agora eu vi que a Lucimara é a esposa do Éder. O José Carlos Carvalho também assistindo a gente. Boa noite, José. Um abração, Zé Carlos. Sartori. E as horas extras da nossa primeira dama? Comente alguma coisa. É o Paulo Jorge. Vai entrar. O processo está chegando, ele chega em Rolândia até o final dessa semana, no máximo comecinho da semana que vem. Eu não posso comentar ainda sobre esse assunto. Eu me comprometo depois, mais para frente, vir aqui contar tudo o que está acontecendo. É um contrato de 2 milhões com uma empresa terceirizada da prefeitura, mas no máximo até a semana que vem isso já sai do Ministério Público, ainda corre em segredo de justiça. Isso já vai ficar, a semana que vem eu já posso contar sobre isso. Aí a gente conversa sobre esse assunto. Então segure Rolândia, tá vindo mais coisa por aí. Hora extra da primeira dama. Meu Deus do céu, né? O Adriano Lara. Ô Adriano, um abração para você, boa noite. Com relação ao cartódromo, aquele local é um fundo de vale com nascente de um rio. Vamos ver aqui que ele fala aqui, que a Cristina é boa nesse negócio aqui. Com nascente de um rio, salvo engano, sequer existe documentação legalizada para atividade esportiva. Digo isso porque alguns anos atrás tentamos organizar uma associação para angariar fundos para a reforma do mesmo. Esbarramos na questão documental. Infelizmente, na época, era praticamente impossível conseguir as permissões necessárias para atividades automobilísticas naquele local. Adriano Lares, tem conhecimento disso? Tenho conhecimento disso. Precisa sim haver algumas mudanças no cartódromos para que a gente proteja esse fundo de vale, mas existe sim. Existe meio de resolver, né? Existe meio de resolver através de tubulação, de projetos, de isolar a parte onde fica o fundo de vale, que é só trazer um pouquinho para cá, né? A gente precisa respeitar uma metragem ali, mas existe como resolver sim. Então, Adriano, temos solução para isso daí, graças a Deus. Vamos ver se quando vir um prefeito que tenha vontade de mexer nisso daí e tiver vontade de trabalhar, as coisas vão acontecer. É mais ou menos uns 11 a 12 milhões para revitalizar aquela área, né? Então é um investimento muito grande, a gente precisa de um prefeito. Porque, na verdade, os prefeitos em si, ou o Franciscone, ele sempre quer fazer as coisas com um orçamento muito grande. E a gente pensa diferente, a gente do conselho, a gente acredita que, por exemplo, você pede ali, faz em projetos pequenos, sabe, em etapas? Sim, etapas, então exatamente. Você pega 200 mil, faz um pedaço, depois você pega mais 200 mil, faz outro pedaço. Se você quiser abraçar uma causa de mais de 10 milhões tudo de uma vez, você não vai conseguir, raramente você vai conseguir executar. Sem dúvida. Aliás, eu sempre digo isso na questão do chamado em Rolândia, Cristina, centro de eventos. Nós tivemos Oktober, tantas feiras em Rolândia, precisamos de espaço, uma série de dificuldades. E eu, por exemplo, eu tenho 45 anos, eu escuto falar de que Rolândia precisa de centro de eventos há mais de 30 anos, que eu me lembro por gente. Eu também. Agora eu faço a pergunta, sempre falo, se há 30 anos atrás, um prefeito lá, 30 anos atrás, nem sei quem era o prefeito, tivesse começado, olha, compramos o terreno, aqui vai ser o centro de evento, aí vem um outro... Faz alguma coisa, o outro faz o calçamento. Hoje, 30 anos após, garanto que nós tínhamos um baita do centro de eventos. Então, o que acontece? A administração pública, alguém tem que pegar e começar, tem que fazer. A Cristina falou aqui, por exemplo, a rua que eu falei lá, foi um projeto de 2010, se não me engano, há 9 anos atrás. Quer dizer, ele vai caminhando, uma hora as coisas acontecem, mas alguém tem que plantar sementinha. Tem que regar a sementinha para germinar. E depois você vai colher os frutos. E você vai colher tantos anos depois, né, Renato? Sem dúvida, então. Mas tem que pegar e fazer. Claro. Se alguém não começar... Se ninguém faz, você não tem a execução depois. Exatamente. Eu sempre falo o seguinte, você ir daqui na esquina ou daqui em São Paulo, você tem que dar o primeiro passo. Senão você não chega nem na esquina e nem em São Paulo. Primeiro, isso dependia de uma tubulação da Sanepar, que a gente trocou com eles, fez um TAC com a Sanepar. Eles precisavam de fazer uma caixa de esgoto, então nós trocamos toda a tubulação dessa via com a Sanepar, foi exigido. E uma empresa que vai construir um predinho lá, nós trocamos com ela também. Você faz o predinho, mas você dá a rua.
Exatamente, assim, tá vendo? Economiza dinheiro público. O Vavá, Wagner de Campos, assistindo nós. Beijo, faz tempo que eu não te vejo. Beijão. Ó, quero mandar um abraço para Neca Puz assistindo a gente. O Leandro, ali da Avenida Araras, que está sempre acompanhando a gente. Aliás, o Leandro passou aqui umas informações. Nós temos uns eventos agora no final de semana. Eu quero até colocar no ar aí. Nós vamos ter na sexta-feira uma macarronada especial no quilômetro 10, lá no Botequim do 10, com música ao vivo. Tem aí, acho que um bannerzinho, música ao vivo com Luciano e Sueli e algumas participações dos violeiros de Rolândia, tá? Então, estão pedindo pra gente anunciar na sexta-feira à noite. Provavelmente eu vou lá comer um macarrão. Vamos lá, Cristina? Vamos? Vamos comer um macarrão lá no quilômetro 10. O chopp é R$ 2,99, gente. Muito bom. E aos domingos o almoço é R$ 18,90 por pessoa. Colocou aí? Conseguiu? Sumiu? Ah, e o do domingo da terceira etapa dos tambores, tem aí? Vamos ver se tem. Terceira etapa, domingo, lá no Rancho Kentucky, o início das provas ao meio-dia, tem a terceira etapa do Circuito Norte Paranaense de 3 tambores. Gente, é muito legal, quem puder assistir, é show de bola. É a terceira etapa aqui no Rancho Kentucky. Então, também uma programação extremamente grande, lá tem almoço, as coisas, muito legal. Olha, o Paraná e a Dona Isabel também assistindo a gente lá no Jardim Novo Horizonte. O João Dário, quero mandar um abração para ele. João, um beijo para você. O Vanderlei, vocês conhecem o Vanderlei? O Vanderlei é o porteiro aqui do prédio. A hora que a gente chega, ele tá lá para receber a gente. A pessoa que me recebeu hoje. Vanderlei, gente boa demais. Ele tá lá sentadinho no sofá com a Dona Eunice Mazer assistindo o programa Renato Sartori. Dona Eunice, um abração para a senhora também. Vanderlei, um grande abraço. O Carlos Ferreira assistindo a gente, ele que é sargento da Polícia Rodoviária. O Zé Roberto, o Neco, o Roberto Ferreira, a Débora e o Thiago também acompanhando o nosso programa. Vamos ver o que tem mais aqui. Tinha a frase da semana, eu também não coloquei, né? Vamos colocar a frase aí no finalzinho do programa? Vamos lá. Bota a frase. O Renato aqui está sem diretor hoje, é só por Deus. Tá aí. A melhor maneira de ser feliz é contribuir para a felicidade dos outros. Confúcio. Isso é uma frase verdadeira, né? Fazer o bem. Muito verdadeira. Fazer o bem faz bem pra gente, né? Traz a felicidade. Vamos ver mais. Cristina, antes de nós encerrar o programa, nós não podemos deixar de falar. Problemas da Sanepar. O que está acontecendo? Você tem 7 minutos para contar tudo. Renato, desse problema, dessa denúncia que foi feita. A gente foi surpreendido a semana passada. Primeiro, nós fomos surpreendidos pelo contrato da Sanepar, que foi feita uma reunião meio escondida lá na Câmara de Vereadores, com a renovação do contrato da Sanepar por 30 anos a toque de caixa, sem fazer audiência pública, sem a população saber. Simplesmente eles iam renovar o contrato da Sanepar. E aí a gente foi pega por uma denúncia de um cidadão... Aliás, deixa eu só comentar. Eles estavam discutindo lá a rede de esgoto chegar a 80% da cidade de Rolândia em 30 anos. É isso que Exatamente. Mais uma vez, 30 né? anos. Foi 80%, tá? Ele 80%. foi prometido 80% em 2009. Nós estamos agora em 2019, 10 anos depois, e foi prometido outra vez 80%. E aí nós fomos surpreendidos a semana passada que a Sanepar estava construindo 4 poços artesianos, mais um reservatório de água de alta capacidade de 400 mil litros de água, na fronteira entre Arapongas, Sabáudia e Rolândia. E que essa água, então, vai servir ou já está servindo, a gente ainda não tem essa informação, Arapongas, Apucarana e Sabáudia. E Rolândia não tem nada com isso, não está ganhando 1 centavo com isso. Além de esses 4 poços artesianos comprometer todo o lençol de água de um raio de 10 quilômetros da região dos nossos agricultores ali daquela região. Então é uma denúncia gravíssima. Nós tivemos lá no lugar, eu acho que tem fotos aí, né, Thiago? Então nós tivemos lá no lugar por 2 vezes. E a Sanepar não pediu nenhum tipo de alvará para a Prefeitura de Rolândia, não existe alvará de obra. Essa construção está, apesar de estar na divisa, mas está no município de Rolândia. Essa não está na divisa, essa está bem antes do campinho, ali no meio do caminho. Bem antes do campinho, certo. Bem no campinho, entre o Vanzela e o campinho. Esse reservatório. O que está na divisa são os 4 poços artesianos. Inclusive, os 4 poços artesianos foram outorgados em Arapongas, só que a terra pertence à Rolândia. Mostra a foto da obra de novo para o pessoal ver. A obra que está sendo feita, essa foi a denúncia, está lá.
É uma obra grande, né, Cristina? Dá para ver que é gigantesca. 400 mil litros de água que vai ter o reservatório aí. E isso acaba tirando do Lençóis ali, quer dizer, vai atrapalhar os agricultores, né? Num raio de 10 quilômetros. É um longo caminho. Não chega até a bacia ali do Jaú, né? Chega. Então até compromete o abastecimento da própria cidade de Rolândia, então. Compromete tudo. Tem uma obra do DR regular junto com a Sanepar ali, né? Que tem um parque industrial lá, o DR também está fazendo uma obra junto com a Sanepar ali, e essa obra do DR, ela está levando aquelas galerias pluviais todas para o Jaú e para o EMA. Aliás, aquela obra que é a marginal ali, né? É a marginal Arapongas, né? Que é Rolândia, de fato, ali, né? Que as indústrias, de Rolândia. Né? É de Rolândia. Mas é uma obra que foi acertada com a concessionária de pedágio no tempo da tarifa zero, né? Só que aquilo lá vai comprometer o nosso abastecimento de água, porque nós vamos beber água suja, água que vem das galerias pluviais, porque vai cair pistas, tudo ali. Vai cair tudo lá. Então nós fomos lá, a denúncia é de grande proporção, isso aí vai nos dar muito trabalho para resolver. E a nossa sorte, Renato, foi isso ter sido descobrido antes da renovação do contrato da Sanepar. Porque se isso passa e renova o contrato da Sanepar, a gente não ia poder pedir nada em troca, e nem um centavo por essa água. E a nossa sorte agora é que na renovação eles vão ter que nos dar contrapartidas e vão ter que realizar reparos ali. Nós não vamos poder deixar os nossos agricultores no risco de ter que pagar conta de água. A gente sabe que a agricultura precisa de muita água, se no caso o poço artesiano deles secarem. Então isso tudo vai ter que estar previsto no nosso novo contrato da Sanepar. Nessa denúncia foi pedido a paralisação da obra? O que foi? O que está sendo proposto nisso aí? Nós pedimos, na verdade, assim, no dia que eu fui na prefeitura, a prefeitura já estava em confusão, eu não fui muito bem atendida ali pela prefeitura, eu acabei procurando o advogado da Câmara de Vereadores, e o advogado orientou, então, que o vereador João Gaúcho fosse lá com o fiscal e com o secretário do Meio Ambiente e embargasse a obra. Só que isso não aconteceu porque não tinha nenhum engenheiro lá. Então, nós voltamos lá no outro dia, e nós voltamos lá, inclusive, no domingo, a obra continua. A prefeitura não notificou, mas não parou a obra que deveria ter feito. Puxa vida, que... quando você fala de água, é uma coisa muito séria, porque está mexendo com a vida de todos nós. Aliás, final de semana tivemos um problema aí na adutora. Final de semana não, no começo de semana... quantos bairros ficaram sem água aqui na cidade de Rolândia? Então, é um transtorno gigantesco, né? Se a adutora tivesse, se os poços artesianos abastecessem a nossa cidade, a adutora não teria feito falta. Sim, mas vai abastecer as cidades vizinhas. Né? Esse é o grande problema. Deixa eu ver se eu falei tudo no programa aqui, vamos ver se tem mais... Renato, estamos assistindo o seu programa, acreditamos muito em breve algo melhor vai acontecer para o nosso povo. Tive o prazer de conhecer a Cristina semana passada, estamos acreditando em vocês. Pode contar com a gente, José Marcato. Ô Marcato, obrigadão para você. Grande Marcato. O Júnior Lopes também assistindo a gente. Eu encontrei o José Marcato na frente da reunião do Conselho do Meio Ambiente. A gente teve uma conversa bem produtiva ali. Um beijo, Marcato. Uma pessoa fantástica. Aliás, a família Marcato inteiro, tem muitos amigos da família Marcato. O Ademir, lá do Jardim Santiago, também boa noite, Renato. Gostaria de fazer outra pergunta para a Cristina. Como fica a situação do prefeito Franciscano com o GAECO? E parabéns, Cristina, pelo seu trabalho. Lá do GAECO, ele continua respondendo. O GAECO, na verdade, ele investiga, né, na realidade. O GAECO tem algumas denúncias contra o Franciscone ainda para entrar no Tribunal de Justiça. Então, ele continua cumprindo algumas cautelares e outras denúncias virão, porque ainda está havendo depoimentos no GAECO, viu, Renata? Semana passada nós tivemos 6 ou 7 depoimentos lá no GAECO, e a situação dele é complicadíssima, né? Eu nem evito falar as palavras que eu ouço em relação ao Franciscone lá, porque, na verdade, eles acreditam mesmo que o Franciscone cometeu crimes graves. Então, o problema grande do Franciscone é com o Tribunal de Justiça. E na minha conversa, assim, com vários advogados, porque eu não sou advogada, então, para fazer a denúncia, as coisas, eu preciso da orientação de vários amigos, de várias pessoas. Todos eles me deixam bem claro que menos de 10 anos de cadeia é impossível que esses envolvidos não peguem ali. Vão pegar, a maioria deles, 10 anos de cadeia, acima de 10 anos. O que está bonitinho hoje, o sorrisinho largo hoje, pode ser amanhã... A condenação é líquida e certa.
Renato, estamos assistindo o seu programa aqui, é o Aguinaldo, do Aida Nogueira. Aguinaldo, Oi, Aguinaldo. Abração para você. Ana Maria Jorge, Rolândia, precisa de uma mulher para ser administrada, que tal a Cristina, super capacitada? Aí, Cristina, ó, um desafio para você. Sozinha não, né, Renato? Boa noite, sozinha Renato. Ninguém faz nada. Você vê, não, sozinho já não chega a lugar nenhum. Não chega a lugar nenhum. Boa noite, Renato. Aqui é a Alice, e o Enoque e o Ivan. Sou morador de Rolândia há 45 anos. Aliás, Alice, eu tô devendo de ir na casa de vocês tomar um café. O Enoque encontrei ele na rua esse dia. Eu falei, eu vou chegar lá qualquer dia desse. Um abração a vocês, são uma família que eu tenho um carinho muito grande. Obrigado pela audiência. Tive um imóvel no Conjunto Aviação, hoje estou no Aida Nogueira. Espero que você saia para prefeito, Aguinaldo. Aí, Aguinaldo tá aí, ó. Estamos aí. Gente, na realidade, agora, obviamente, que passou as eleições de deputado, passou a eleição de presidente, volta, querendo ou não, o foco para a eleição municipal, né? E, obviamente, que a gente participa da política, o nosso nome é sempre lembrado, né? Então a gente fica feliz com isso. Quem está assistindo a gente também, eu quero mandar um abração para ele, é o Diácono Adilson de Freitas. Diácono, lá dos Filhos da Luz. As palavras dele sempre são lindas, são abençoadas, né? O Diácono sempre traz pra gente umas mensagens, nas coisas que ele fala e que ele coloca, que nos traz muita paz. Sim. Né? Eu sempre não estou assim em contato com ele, mas eu estou sempre seguindo, sempre observando, e que é uma pessoa de muita paz. Aliás, você precisa vir no meu programa. Vamos marcar, vamos trazer o Diácono Adilson aqui. Aliás, é um trabalho importantíssimo que eles fazem ali. Sim. É coisa assim, muitas vezes em Rolândia as pessoas não têm noção do que é aquela comunidade. César Ferman também assistindo a gente, obrigado. A Sandra Chiarelli Gonçalves também nos acompanhando. Alice, que eu já falei. Né, politicamente. Então a gente fica muito contente de ver as pessoas aqui. Eu acho que eu mandei um oi para todo mundo. Se tiver mais aí alguma coisa no da TV, pode mandar para mim. Vamos ver aqui. Mandaram fotografia, não vai dar tempo de eu pôr. De um cidadão limpando ponto de ônibus em Rolândia. Mas que carpindo os pontos de ônibus, porque a sujeira está enorme. No próximo programa nós vamos colocar. Eu não sei se dá tempo aqui de eu colocar aqui. Coloca junto com as obras. Eu vou ver se dá tempo que de eu colocar aqui. A Neca eu já mandei, a Adriana também assistindo a gente, Moisés você viaja para Curitiba daqui a pouco, o Godoy, a Karina Lopes lá do Nobre, Karina, um abraço. A gente sempre conversa pelo Facebook, um beijo, Karina. Sempre, gente boa demais para a família da Karina. Aliás, se eu mandar para a Karina, eu preciso mandar para a tia dela para ler, para a dona Nadir, que é avó dela, que é uma família assim que eu amo de paixão. Gente, é muita gente que assistiu nosso programa. Um abraço à irmã Elizabeth. Irmã Elizabeth, aliás, que está sofrendo com esse negócio das verbas aí das entidades filantrópicas, né? E um dia, irmã, a senhora vem aqui contar essa história para nós aqui, vai deixar o conto do vigário para a irmã, vai deixar o povo de Rolândia com o queixo caído com essa história. Cristina, eu quero te agradecer demais pela sua presença. Obrigada a você, Renato. Eu acho bacana a gente bater esse papo. Esse horário que nós temos aqui na TV justamente para isso, para discutir a cidade de Rolândia, levar a informação de uma outra forma, entendeu? Não aquela maneira engessada muitas vezes, né? E a gente conversa, bate papo, ouve a pessoa que entra aqui, faz as perguntas, nós vamos conversando. E nós estamos aqui para informar o cidadão, né? E você é uma pessoa que trabalha muito em benefício da nossa cidade, conhece a fundo as coisas e presta um grande serviço, porque se não tiver pessoas assim, como comprometidas com a nossa cidade, as pessoas fazem a festa, né? Fazem a festa mesmo com dinheiro público. Então nós temos que ter, e a Cristina, ela e outras pessoas aqui em Rolândia que investigam, que cobram, que correm atrás, que quando tem que se mobilizar, se mobiliza, quando tem que meter a boca, metem a boca, entendeu? É assim que funciona. E se os políticos de bem, ou vamos colocar, e se os políticos dessem ouvido, não errariam tantos. Concorda? Concordo. Acho que tem que dar ouvido à população, né? Sem dúvida nenhuma. Um beijo para todo mundo. Obrigada pela audiência e até uma próxima oportunidade. Eu quero agradecer meus dois anjos da guarda que ficam aqui ajudando eu aqui, o Thiago e o Cheron, estão aqui. O Alexandre Yamazaki não está assistindo nosso programa hoje, não entrou no Face hoje. O Alexandre Cheron, um abraço. Quero mandar um abraço pro teu pai, Cheron, e pra tua mãe. Eles assistem o programa lá? Então, estão assistindo nosso programa, um abração. A família do Cheron, que é uma família muito querida, são pessoas assim que a gente admira. E o Cheron, além da TV, são amigos da gente de longa data.
Quero agradecer a você de casa pela sua audiência, sua companhia. Obrigado por ter ficado ligado com a gente. E nós voltamos com o programa Renato Sartori na próxima segunda-feira, com mais informações, mais notícias e mais acontecimentos de Rolândia e região. Uma ótima semana e na segunda-feira nós estamos de volta no programa do Renato Sartori. Um abraço, até lá. Presta atenção, ainda dá tempo para tudo que você está fazendo. Para tudo, porque na Oral Sim ainda dá tempo de trocar a sua dentadura ou ponte móvel pelo tão sonhado implante dentário. Ligue 3016-2020 e descubra como na Oral Sim é muito mais